Israel foi aliado útil dos Estados Unidos da América na invasão do Afeganistão, queda de Saddam Hussein e na Guerra Fria. Atualmente, eles não são um parceiro estratégico fundamental. Essa é uma posição provocativa, mas uma na qual o analista geopolítico Jacob Shapiro se sente bastante confiante. Me surpreende que isso seja provocativo, porque para mim, como analista, é algo bastante evidente. Tudo bem, vamos provocar. Se acham que esse relacionamento ainda é especial e eterno, não é? E eu só gostaria de destacar um pouco da história básica aqui. Na formação do Estado de Israel em 1948, os Estados Unidos não eram seu principal aliado. Na época, era a França. E de 1948 até mais ou menos 1967, a França, de certa forma, era o aliado estratégico mais importante de Israel. Israel tem armas nucleares porque os franceses forneceram tecnologia nuclear nas décadas de 50 e 60. A campanha do Sinai, onde franceses e britânicos se unem a Israel para tomar o canal de Suez devido à ascensão de Nasser no Egito. O governo de Dwight Eisenhower intervém, manda Israel voltar e repreende Grã-Bretanha e França. A relação entre Israel e Estados Unidos se consolida em 67 e 73 nas grandes guerras israelo-árabes e depois disso. E é realmente uma relação de Guerra Fria. A ascensão do nacionalismo árabe em países como Egito e Síria fez com que eles se alinhassem à União Soviética. E então a resposta dos Estados Unidos a isso é fazer alianças com Israel, ter uma aliança com a Turquia, é por isso que a Turquia está na OTAN. O Irã também integrava essa rede de alianças, que acabou em 1979. A gestão dos Estados Unidos da América da aliança com o Irã contribuiu para a Revolução Islâmica. Podemos continuar por esse caminho, se quiser falar. Assim como a relação entre Israel e os Estados Unidos da América era da Guerra Fria, Israel era muito útil. É uma força de equilíbrio contra esses poderes árabes que se alinham com a União Soviética. No dia em que a União Soviética cai, a lógica estratégica entre Estados Unidos da América e Israel é fortemente impactada. Ela não some totalmente porque os Estados Unidos da América ainda dependem muito da região, especialmente da Arábia Saudita pelo petróleo. Quanto mais você constrói um equilíbrio de poder e tem países alinhados na região, mais pode influenciar a política externa local. Mesmo depois que a ameaça soviética desapareceu, isso é bom. Mas aí vem a Revolução do Xisto de 2008. Agora falamos não só da relação Estados Unidos da América e Israel, mas também de outros assuntos. Os Estados Unidos não precisam importar um barril de petróleo do Oriente Médio se não quiserem. Pode fazer isso se quiser agradar os sauditas ou se quiser agradar os emiradenses, mas por causa do xisto. Os Estados Unidos são completamente autossuficientes e podem ir para outros mercados se quiserem preencher as lacunas lá. Os Estados Unidos têm tanta energia que podem apoiar a Europa quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a Europa ficou sem gás natural. Então, estamos simplesmente exportando gás natural liquefeito e literalmente mantendo as luzes acesas na Europa, enquanto os preços da energia nos Estados Unidos da América ainda são, relativamente, em comparação com o resto do mundo, consideravelmente baixos. Tudo isso para dizer que os Estados Unidos realmente não têm um interesse estratégico no Oriente Médio, e certamente nesse relacionamento com Israel. O que os Estados Unidos estão ganhando desse relacionamento com Israel agora? Israel pouco contribui para os Estados Unidos da América enfrentarem ameaças existenciais à sua segurança nacional no futuro. Além disso, Israel praticamente desrespeita os Estados Unidos, esperando que sempre os apoiem, aconteça o que acontecer. Mesmo assim, Netanyahu diz que Biden não envia as armas que precisa, apesar de já ter recebido a maioria delas. Ele sofreu dano político por ser muito pró-Israel, enquanto seu partido tem sido mais neutro. Posso participar de qualquer parte dessa história se quiser. Mas, de forma bem geral, o que acontece é que, a relação entre os Estados Unidos da América e Israel não é um relacionamento especial. Não é como se eles tivessem sido grandes amigos o tempo todo desde que Israel existe. Ela surgiu da Guerra Fria e da dependência energética dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, mas a Guerra Fria terminou e os Estados Unidos da América não dependem mais da energia dessa região. Então, estamos falando sobre a guinada para a Ásia desde que Clinton era secretário de Estado. Esses são os interesses estratégicos dos Estados Unidos da América hoje. A inércia, a burocracia e vários fatores mantêm tudo como está. Analisando só a lógica geopolítica e estratégica, é difícil entender a importância futura de Israel para os Estados Unidos.
Então, nesse espírito da lógica geoestratégica fria, por que isso é tão relevante para a França? Isso tem a ver com equilibrar o Mediterrâneo? Tipo, qual é a perspectiva do ponto de vista francês que torna isso tão significativo geopoliticamente? Bem, não mais. Mas foi significativo nas décadas de 40 e 50, quando a França e a Grã-Bretanha apoiavam Israel em algumas de suas várias iniciativas, porque esses eram, em primeiro lugar, impérios em declínio, e em segundo lugar, tinham posses coloniais significativas no Oriente Médio que estavam perdendo como resultado da independência dos estados e do nacionalismo crescente. E coisas assim eram muito dependentes, pois basearam suas estratégias energéticas no acesso a esses países. Quando Gamal Abdel Nasser cresce no Egito e ameaça fechar o Canal de Suez, primeiro de tudo, os britânicos achavam que o Canal de Suez era deles. Eles sentiam que eram os donos, então isso já era uma espécie de insulto para eles, mas também era. Se o Egito fechar o Canal de Suez, pode bloquear todo o petróleo do Oriente Médio. França e Grã-Bretanha dependiam desses mercados e estavam acostumadas a serem grandes potências imperiais. Eles não aceitariam, abririam o Canal de Suez, os mercados e recuperariam o petróleo. Esse foi o motivo pelo qual Grã-Bretanha e França, após 48, devo dizer. Não é como se eles estivessem ajudando Israel durante sua guerra de independência em 1948, mas essa era a lógica estratégica por trás do que França e Grã-Bretanha estavam fazendo lá. Em 48, tanto Estados Unidos quanto União Soviética aprovaram a criação de Israel na Organização das Nações Unidas, não impedindo isso. Israel sobreviveu em 48 por uma combinação de duas, talvez três coisas. Primeiro, os exércitos árabes não conseguiam se comunicar entre si. Se tivessem unido forças, seriam. Em todos os outros aspectos, eles superavam amplamente o nascente Estado de Israel. Mas havia Egito, Síria, Jordânia e até um pouco do Iraque ali. Essas forças não se comunicavam bem, e só os jordanianos eram realmente bem treinados. Os britânicos os treinaram, então o treinamento não era bom. O segundo ponto era que o pequeno tamanho de Israel ajudava, pois suas linhas internas curtas permitiam usar as melhores tropas. Atacar os egípcios com força, depois virar para o lado jordaniano e atacá-los também, enquanto os exércitos árabes percorriam grandes distâncias para atacar Israel. O terceiro ponto é que israelenses recebiam armas do mercado negro da Tchecoslováquia via União Soviética. Penso nisso, pois na guerra Rússia-Ucrânia, de onde a Ucrânia consegue muitas armas. Ainda são a República Tcheca, os eslovacos, comerciantes de armas e tudo mais. Assim, Israel também sobreviveu. Em 48 não é França, Grã-Bretanha, Estados Unidos da América ou União Soviética. É uma combinação da incompetência árabe e da obtenção de armas do mercado negro da União Soviética via Tchecoslováquia que permite a sobrevivência de Israel. Então, acho que é provocativo porque as pessoas pensam que só porque algo é verdade agora, sempre foi verdade. Israel tem interesse estratégico em manter os Estados Unidos próximos, buscando tornar esse relacionamento o mais próximo, duradouro e doloroso possível. Os Estados Unidos precisam desse garantidor de segurança, por isso podem não acabar com isso. Esse pode ser o motivo. Mas, se estamos em 2024, a lógica estratégica que unia esses dois países já não existe. E isso deveria realmente ser um sinal de alerta, eu acho, para os líderes israelenses, porque, eventualmente, os Estados Unidos vão perceber isso. Talvez, olhando para um horizonte de 5 anos. Uma das ideias que eu vi sendo apresentadas é essa ideia de equilibrar, você sabe, a região do Oriente Médio, e haveria, de certa forma, esses 3 polos potenciais. E talvez a tese de algo como os acordos de Abraão fosse que você poderia colocar os sauditas e Israel juntos. Aí você teria o Irã e então poderia ter a Turquia. E eles estão, você sabe, ao ter esses 3 pontos do triângulo, por assim dizer. Não haveria uma potência única que dominasse a região. Isso completamente, você sabe, talvez não monopolize necessariamente, mas sobrepuje de uma forma que, você sabe, a China pode ameaçar sobrepujar todo o hemisfério oriental ou o leste asiático. Você concorda com essa perspectiva ou é cético sobre isso? Qual seria o resultado ideal para as partes externas que preferem a região com mais estados? O irônico é que os Estados Unidos destruíram um equilíbrio de poder que funcionava bem. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque e destruíram seu estado, por bons motivos, pois não tenho simpatia por Saddam Hussein. O mundo provavelmente é um lugar melhor sem Saddam Hussein fazendo o que quer que ele estivesse fazendo em Bagdá. Mas o Iraque estava segurando o Irã, então o Irã realmente não conseguia projetar influência
até o Mediterrâneo porque o Iraque era seu inimigo. Estava impedindo o Irã de fazer todas essas coisas. Então, quando os Estados Unidos fracassam no Iraque, isso realmente abre as portas para o Irã se tornar uma potência muito mais disruptiva no Oriente Médio. De certo modo, tudo que os Estados Unidos da América fizeram na região desde que George Bush exibiu a faixa de missão cumprida do porta-aviões, tenta consertar isso. Eles tentam juntar os cacos, mas têm dificuldades porque o Irã já saiu do controle. E, a menos que você construa um Estado iraquiano sólido para bloqueá-los, que não seja amigável com eles, isso não vai funcionar. E o Iraque é de maioria xiita, então vai haver alguma relação. Eu não acho que sejam 3 polos. Quando penso no Oriente Médio, na verdade, há 4 países que você precisa considerar. Você já nomeou 3 deles, então Turquia, Arábia Saudita, Irã e o Egito é o outro grande. O Egito enfrenta desafios geopolíticos, mas esses são os 4 principais polos nacionais. Acho difícil pensar aqui em termos de nações ou centros de poder. Porque há persas xiitas, há árabes sunitas e também há turcos. E também há curdos que estão ali e não têm um estado próprio. Você começa a pular de um lado para o outro. Na verdade, é muito mais complexo do que o cenário nacional faz parecer. E, novamente, se você quiser culpar alguém pelo que está acontecendo em Israel, Palestina, no Irã, em qualquer um desses lugares, culpe os europeus. Foram eles que traçaram essas fronteiras ridículas que não têm nada a ver com a realidade. E agora estamos lidando com as consequências desse tipo de coisa. Acho que a lógica por trás dos acordos de Abraão era que o Irã é um problema, a Turquia é um problema. Nosso melhor equilíbrio é unir tecnologia e capital israelenses aos árabes sunitas, não apenas sauditas, mas todos os árabes sunitas. Isso inclui a população e recursos militares do Egito e Jordânia, ambos com tratados de paz com Israel mediados pelos Estados Unidos da América. Vamos incluir esse dinheiro do Golfo, já que esses países não têm exércitos próprios respeitáveis em batalha. Mas eles têm muito dinheiro e equipamentos novos e compram armas há décadas. Junte tudo isso. Agora temos um bloco árabe-israelense que vai resistir ao Irã, vai resistir à Turquia. Acho que essa é a lógica. Na época e ainda hoje considero um erro, pois são esses 2. Eu acho. Árabe sunita, como categoria, tem suas próprias divisões internas. Você nunca vai conseguir uni-los e mantê-los unidos, muito menos com os israelenses. É só olhar o que está acontecendo em Gaza e os problemas que isso está causando entre os estados árabes sunitas e Israel em geral. Se você olhar para a história várias e várias vezes, são potências baseadas no que hoje é Istambul e potências baseadas na antiga Pérsia. Essas são as grandes potências do Oriente Médio, e geralmente é meio que uma disputa entre essas 2 zonas para ver quem fica no topo. E talvez seja aí que esteja o equilíbrio de poder, talvez seja isso. Turquia versus Irã é o equilíbrio de longo prazo que estamos considerando em geral, e o problema é que, entre a Turquia e o Irã, agora você tem esse sanduíche de terroristas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria e alguns estados autoritários antigos e esclerosados. Em Israel, a situação piora. Já os curdos sem Estado enfrentam diversos conflitos internos. Talvez essas potências usem diferentes peões do tabuleiro umas contra as outras. Mas eu acho que a longo prazo vai ser Turquia e Irã. E eu acho que o problema com os acordos de Abraão, porque, lembre-se, os acordos de Abraão também estão ligados ao fim do acordo nuclear iraniano. E esse, eu acho, é o problema. Você não vai conter o Irã. Não dá para voltar atrás e criar algum tipo de barreira contra o Irã. Você destruiu isso quando destruiu o regime de Saddam Hussein. Aceite e saiba que precisará lidar com o Irã de forma mais pragmática. E também aceite que existem algumas coisas que os Estados Unidos têm em comum com o Irã. Sabe o que é uma ameaça existencial para o Irã? Terroristas islâmicos, sunitas radicais, isso é uma ameaça direta ao futuro do Irã? Quem não desaprova terroristas islâmicos, sunitas radicais? Todo o Ocidente? O Estado Islâmico do Iraque e da Síria caiu porque por 1 ou 2 anos o Ocidente e o Irã aceitaram isso. Vamos trabalhar juntos para acabar com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, porque esses caras são os verdadeiros vilões. Para mim, os acordos de Abraão foram míopes e apostaram nos cavalos errados, sobre quem bloqueará esses poderes e quais são as principais potências. Se você fosse pensar nesses 2, Você fala sobre Turquia e Irã? com eles equilibrados, você apostaria em algum?
Há algum que você acha que tem uma base melhor e mais peças no lugar para vencer na região? Nesse contexto, Com certeza, a Turquia está vencendo, em parte porque é liderada pelos Estados Unidos. O Ocidente decidiu que o Irã é a maior ameaça e tem isolado a economia do Irã, levando a economia iraniana à beira do colapso. Veja um gráfico do produto interno bruto da Turquia e do Irã a partir da década de 1980. O Irã tinha uma economia muito maior naquela época, e isso basicamente se inverteu nos últimos 30 anos, então agora a Turquia tem uma economia muito maior. A Turquia vem ganhando o mercado dos fabricantes europeus ao produzir diversos tipos de produtos necessários. Encomendei um freezer de reposição há 1 ou 2 anos. Demorou um pouco para chegar até mim, porque os chips que foram colocados no freezer estavam sendo fabricados na Turquia, não mais na China. A Turquia está entrando de forma significativa. A Turquia constrói bases militares no chifre da África e expande-se para os Balcãs. Antigos territórios deles, como a Turquia, viram potências emergentes. Como fazem parte da OTAN e têm antigos laços, quase ninguém cria problemas para a Turquia. O Irã, que poderia contrabalançar a Turquia na região, não consegue porque sua economia está ruim, a política desordenada e está isolado por vários países ocidentais. Se você pensa a longo prazo, seja Israel ou o Ocidente, precisa considerar como agir. Por que você não quer permitir que esse regime autoritário, teocrático e truculento do Irã volte a ser aceito? Ele pratica atos nefastos e malignos na região e no mundo. O medo da proliferação nuclear é totalmente legítimo, mas o pior a se fazer é isolá-los em um canto de modo que eles queiram se aliar à China e à Rússia. Enquanto isso, a Turquia está lentamente se expandindo para o Oriente Médio. E eu realmente acho, nós vimos isso com o líder supremo do Irã está doente e acredito que haverá disputas internas sobre a sucessão no país. Até o Irã estar aberto ao acordo nuclear, isso mostrava que a economia estava tão ruim que eles queriam se reaproximar do Ocidente. Então é um ato de equilíbrio delicado. Se as tendências continuarem, a Turquia será a potência dominante na região. Para países como Estados Unidos ou Israel, isso provavelmente não é bom. O ideal é buscar equilíbrio. E a lição a ser aprendida com o Iraque é: não corte as pernas das potências da região que deveriam se equilibrar umas contra as outras. Só porque você não gosta dos regimes, você trabalha com vários regimes que não gosta. Você gosta do regime saudita, ninguém gosta do regime saudita. Descubra como trabalhar com esses países e aceite. Seus interesses existenciais simplesmente não estão mais lá. Então não importa realmente qual é a ideologia, seus interesses vão, em última análise, determinar o que é uma boa política.